Olá! 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 Sejam todos bem-vindos, bem-vindas, bem-vindos ao podcast Fala Migrante. É uma ferramenta de comunicação da Casa do Brasil de Lisboa, mas que é uma das atividades do projeto Migramits, desmitificando a imigração. E acho que é um ponto crucial das nossas conversas, né, trazermos essa diversidade, né, desses corpos, dessas corpas, desses corpos, né, transmigrantes, não é? E é uma honra para todos nós do projeto. Eu quero agradecer imensamente, primeiramente, ao vocês terem aceitado os nossos convites. E vai ser uma conversa extremamente descontraída, mas acredito que de extrema importância, não é? Para nós falarmos sobre nós, entre nós, não é? Para todas as pessoas que nos acompanham nesse projeto. Esse é o terceiro episódio do Fala Migrante, não é? E eu estou muito feliz de estar aqui celebrando e compartilhando com pessoas que eu também tenho um carinho extremamente imenso, não é? Eu sou Pedro Barbosa, sou produtor cultural, jornalista e também faço parte da direção da Casa do Brasil de Lisboa. E, para além disso, como todos sabem, eu também sou um líder espiritual de uma comunidade que tanto acolhe também, não é? Localizada em Sintra. Hoje, para as pessoas que estão nos vendo, nós trazemos os membros do coletivo chamado Afrontosas, não é? E Afrontosas é vários corpos, né, conectados, né, para buscar desenvolver e promover, não é, atividades que nos tratam essa importância da negritude queer na diáspora de Portugal, mas não só de Portugal, não é? De toda essa relação migrante, que eu acho que é o tema central que nós vamos trazer para cá, né? Partindo do campo individual, eu queria que vocês se apresentassem brevemente e falassem também os pronomes que vocês preferem serem chamados, né? Para que a gente possa avançar até que a gente chegue à relação coletiva. Então, é isso. Vamos começar pela letra A. Vamos lá. Olá, sou Antônio Molu. Atualmente eu aboli o pronome masculino da minha vida, então pode ser pronome feminino ou pronome neutro, desde que não seja masculino. Masculinidade na minha vida está ficando cada vez mais diluída. E eu tenho me sentido muito bem com isso. Sendo uma redescoberta. Um dos meus inúmeros processos de migração está sendo esse. Descoberta da minha binaridade, não binaridade, né? E agora da abolição do pronome masculino. Ótimo. E pronto, eu sou de Minas Gerais. Eu fiz faculdade de filosofia, fiz mestrado em artes, mas sempre trabalhei muito na área da educação, dei muita aula de filosofia, sempre trabalhei muito com crianças também, e trabalho a mais, se for fazer um recorte assim, de carreira, sempre foi ligado às artes, né? Às artes performativas, principalmente dança. E estou em Portugal, especialmente em Lisboa, né, há 4 anos e meio. E recentemente, né, há um ano, né, menos de um ano, que eu me senti à vontade de startar, né, as minhas atividades artísticas. Porque até então eu trabalhava em setor na área social, e aí chegou uma hora que o corpo, a alma, o espírito e as divindades disseram: chega, vai fazer sua arte, porque é aí que isso, é por aí que você tem que, para você ser feliz, né? Então, e aí
também me colocaram numa situação de afronte com duas pessoas extremamente afrontosas como eu. E cá estamos. Muito obrigada pelo convite, é uma honra também estar aqui na Casa do Brasil, especialmente ser entrevistada pelo Baba Pedro, uma pessoa tão querida, tão especial, também tão ligada, né, às nossas questões afrocêntricas. Obrigado. Nossa, é um prazer imenso. É por ordem alfabética, né? Então. Eu pensei que B de bicha, todas nós. Mas então, eu sou de Cândido, mais conhecido como Didi. Costumo dizer que eu sou uma corpa em trânsito a partir desse fluxo, né? Que vai muito de encontro a esse fluxo das águas que levaram nossos antepassados para muitos lugares por aí, e essas águas às vezes que pode trazer muitas coisas e muitos significados, mas também eu creio que nesse ribeirinho, nesse fluxo dessas águas, a gente se encontra em alguns lugares, né? E nesse encontro de lugares eu saí do Rio de Janeiro, né, da Zona Norte, fruto do Andara, criado na Lapa, e Bicha Preta, do Bicha Preta e Daí, que foi talvez o primeiro projeto associativo que eu tive no Brasil, que conversava com juventude queer e negre. E depois veio também toda a Revolução Baticu, que provavelmente vocês conhecem, que também fui parte integrante desse coletivo e ainda atuo diretamente mesmo aqui. E depois, nesses trânsitos todos, a partir de uma necessidade direta de vivenciar uma experiência afro-queer, em 2018 para 2019, a gente começou a fazer festas aqui em Lisboa, especialmente para entender e para buscar aonde que estavam essas corpas queer, afrocêntrica, de diáspora. E aí começamos com festas que eram celebrações, mas que não eram basicamente só celebrações, né? E a gente tinha dentro do engajamento principal nos reconhecer diante de uma sociedade, obviamente, né, que marginaliza os nossos corpos e nos colocam em determinados lugares, mas também de que a gente pode seguir em nossas singularidades, mas não sozinhas. Então, digamos que todo esse processo de celebração e de cuidado fez com que a gente se conectasse e para logo após, né, nesse quase que espaço de tempo de 4, 5 anos, a gente chegasse até hoje com Afrontosas. Eu também sou advogada e investigadora. Fiz um mestrado aqui, vim para Lisboa para fazer um mestrado em Comunicação, Cultura e Tecnologia, com base em indústrias criativas. Tenho esse enfoque também não só como artista transdisciplinar e DJ, e também trabalho com produção cultural, né, e artística, e de assessoria e cuidado de obras e produções e questões artísticas de certa forma. E estamos aí, e é muito bom estar aqui. Pronome pode me tratar por DJ, de tudo que você quiser. Mas me sinto mais confortável também com pronomes neutros femininos. Também. Tá bom? Obrigada. Meu nome é Rodrigo, todo mundo me chama de Rod, pode me chamar de Rodrigo, de Rod. Eu sou sociólogo, eu sou artista visual também e sou ativista. Vou falar de currículo então um pouquinho, né? Eu vim para Portugal também tem muito tempo.
Eu falei mais cedo que era 15 anos, mas na verdade é 16. Ela aguenta. Já passou de ser debutante. Exato. Eu vim fazer mestrado também, fiz um mestrado na área da comunicação, que é a minha área de origem, né? Eu sou formada em jornalismo. E fiz então um mestrado em comunicação, depois fiz um doutorado em sociologia da comunicação. E agora eu estou quase no fim de um pós-doutorado. Então estou nessa luta. E no meio dessa vida acadêmica, eu quis me manifestar enquanto artista, porque eu acredito que a arte é um instrumento de política. Eu uso a arte nessa vertente, né? Eu tento combinar a minha formação na área da sociologia com o meu trabalho enquanto artista visual. Então eu tenho essa vida dupla, e é mesmo uma vida dupla, porque eu sou duas pessoas diferentes. Quando eu sou acadêmico eu sou uma coisa, e quando eu sou artista eu sou outra coisa, embora eu comunique as duas áreas quando eu vou trabalhar em ambas, né, as áreas. Então é isso, eu acho que eu não vou falar muito mais, durante a nossa conversa eu falo, mas para vocês terem ideia de quem eu sou essa pessoa. E pronomes, eu não me preocupo com pronomes, porque gosto muito do pronome feminino, mas não obrigo ninguém a usar, nem o pronome neutro também não obrigo ninguém a usar, nem o masculino, porque eu estou em diversas transições da minha vida enquanto pessoa, e eu não quero me preocupar em transitar de pronome por agora. Então é um problema da pessoa me chamar, não é o meu problema, eu não tenho problema com pronome. Às vezes as pessoas que têm muita dificuldade porque tem que usar um pronome, né? Sim. Isso é uma coisa também que eu falo de vez em quando, é que nós não precisamos de pronome. Há formas de conversar sem pronome, que é mais difícil ainda, né? É mais complicado, ou seja, ainda a gente vai chegar lá, né, de não ter que ter diferenças binárias, ou seja, não precisa de pronome, né? Você pode só ser, né? Não precisa ser aquilo ou aquilo, só seja. Isso aí já acho que é um passo mais numa outra evolução ainda, que a gente vai um dia alcançar, não sei. Mas enfim, pode me chamar do jeito que vocês quiserem, não me afeta em nada. E obrigado ao Pedro pelo convite mesmo, de chamar a gente, né? A gente fica muito contente de ver que tem pessoas que acreditam no nosso projeto, que entendem a nossa mensagem, que percebem por que é importante ter esse tipo de associação sendo formada, esse tipo de projeto, né? Qual que é a razão disso tudo, né? Porque muitas vezes as pessoas pensam, é mais uma associação, né? Quando na verdade é mais uma mesmo, que precisa de ter muitas, né? Não é só mais uma, mas eu acho que é importante ter muitas. A gente discutia muito entre a gente, qual que é a originalidade da nossa associação? Que era um problema. Eu falei assim, não tem originalidade, né? A originalidade é ela existir e ser mais uma, né? Ou seja, eu quero que todo mundo tenha uma associação. Sabe? Eu quero que todo mundo faça isso. Segura um pouquinho, cara. Mas é isso, Dan. Senão eu já começo. Eu queria também agora mergulhar mais um pouquinho nesse íntimo individual. Para daqui a pouco a gente pegar essas três Marias. As três irmãs! Lembrei das estrelas. E assim, é um ponto extremamente importante que eu estava lendo a bio de vocês e falando de Antônio. Sim. Quando você começou a falar, começou a cair água. Gente, não foi efeito sonoro, foi a chuva mesmo. É mesmo, começou a chover. Especialmente a influência da água nas nossas relações. Nem me fala. Eu e o Rod já estávamos conversando sobre água, e depois eu fui ler coisas de Antônio e me deparo com isso. Eu queria que você trouxesse pra gente, né, essas suas navegações pelas águas dentro da antropologia teatral, né? Essa corpa, atriz, performance, bailarine, que vem trazendo para esse público em Lisboa, não é? Principalmente carregado de tanta ancestralidade que tem no seu trabalho, né? E é isso. E eu pela primeira vez eu vi o trabalho do Antônio ao vivo e saí extremamente preenchido, né?
por estar entre nós, principalmente, Sim. mas de ver o trabalho tão lindo. Né? Eu queria que você falasse um pouquinho como é estar transitando nessa antropologia teatral em Portugal, Sim. né? Nesse recorte também de Lisboa, que é amor e ódio, é tão cruel, mas tão também nos trazem tantas encruzilhadas, né? É isso. Obrigado. E no dia da apresentação, né, quando eu fiquei sabendo que o Pedro estaria, eu falei, ai meu Deus. Ele falou mesmo, falou comigo. Porque ele... Eu falei com ele assim, vai lá e mostra o seu trabalho. Justamente pelos pertencimentos, né? Sim. Então eu venho rapidamente da minha história pregressa, quer dizer, eu praticamente nasci no terreiro de Umbanda, então minha vida religiosa, eu tenho uma vida religiosa em Umbanda, né? A vida toda. E aí quando eu fui escolher o que fazer no mestrado, eu encontrei esse mestre Augusto Mulu, né, baiano, e que trabalhou, né, como mestre da antropologia teatral, que é o Eugênio Barba. E o Eugênio Barba foi quem orientou, o Augusto era ator do Odem Theater, não é? E ele, o Eugênio Barba orientou o Augusto na criação dessa metodologia que ele chama de dramaturgia da dança dos orixás, né? Justamente por conta dessa interseção que nós sabemos que existe há muito tempo entre arte e religiosidade, não é? Então, quer dizer, tirar tudo que é dramático, tudo que é estético, principalmente do candomblé, né, baiano, e fazer isso virar gestual, linguagem, técnica, uma técnica de dança. Então, Augusto falava isso muito, isso é uma técnica de dança. E depois que eu fiz isso, minha vida mudou completamente, óbvio, né? Porque já tinha vindo de um grupo de dança afro, tinha ficado 5 anos no grupo de dança afro e tal. E eu costumo dizer que são duas estéticas, né? A estética carioca e a estética baiana das danças afro-brasileiras, de modo geral, né? São as duas grandes escolas de dança afro. E bem diferentes. E bem diferentes, exatamente. Então, a minha primeira formação foi como mestre de dança afro-carioca. E depois eu fui para a Bahia, não é? Então eu tive essa explosão, né, de informações. E foi o meu grande e Minas Gerais, e sobretudo Berlândia, que fica no Cerrado Mineiro, eu costumo dizer que é a terra do Oxum, né? Porque não tem mar. Então a nossa vida é frequentar as cachoeiras, beira de rio, né? Então o meu envolvimento com a água doce é profundo, apesar de eu não saber nadar, né? Assim, não sou daquelas pessoas que se arriscam na água, mas eu adoro água doce principalmente. E vir aqui para chegar em Portugal e passar todo o meu processo de chegada, de migração, né, que é documentação, aí começa doutoramento, aí tem que trabalhar, e deixa doutoramento, depois não sei o quê, E aí, quando eu decidi que eu ia começar lançar a minha carreira artística, eu fiquei pensando por onde ir, não é? O que é que eu vou mostrar, o que eu vou fazer, sei lá, o meu cartão de visitas, né? Aquilo que vai me lançar, que vai me expor, não é? Porque eu também fiquei 10 anos numa companhia de dança contemporânea, meu último trabalho foi numa companhia de dança contemporânea, então eu fiquei nessa confusão mental estética, né? De pensar, e agora, o que eu vou mostrar, não é? Mas, enfim, depois de tanto conversar e pedir as orientações, fui lá com o Exu, falou, me ajuda aí, me traz uma referência daquilo que acho que é mais importante. E aí fui falar da minha verdade, que é a trazer a minha perspectiva, né, aquilo que é a minha estética, daquilo que eu aprendi dessa dança dos orixás, da dramaturgia da dança dos orixás, não é? Que vem essencialmente da influência do Augusto. E junto com tudo que eu já faço na minha vida, né? Sim. Então, eu também até então não circulava no meio das artes. Então, esse meu movimento está sendo um movimento de descoberta também. Mas você né? está falando aqui, né? Não circulava aqui. Não circulava aqui, não é? Aqui em Lisboa. Então, está sendo um momento de descoberta também, não é? Porque
Você está aqui há quanto tempo? Há 4 anos e meio. E a partir de quando que começou a circular? O ano passado, Nossa. que eu comecei, foi justamente numa festa do Alcântara que a gente fez o encerramento. Sim. E foi ali, assim, que numa conversa com o Didi, a gente elaborando a produção, porque nós trabalhamos na produção da festa e tal, que eu pensei, vou fazer uma performance. E foi quando eu trouxe as Iabás, não é? Que eu, por conta de, sei lá, muitas coisas, então eu decidi trazer as energias, uma energia de Pombogira, uma energia de Oxum, uma de Yansan, para poder... Era aquilo que me confortava e foi aquilo que aconteceu, né? Então eu estou em descoberta e me dando a conhecer, né, as pessoas, e ainda não consegui, eu não acessei ainda o mercado da arte, né? Digamos, esse grande, o maior, né? Eu ainda estou me conhecendo como artista, né? E deixando que o tempo organize aí a chegada de pessoas e os olhares das pessoas para diálogos e abertura. Então ainda estou me sentindo assim, início de carreira, sabe? O que é maravilhoso, essa abertura também, é isso. É incrível, assim, tem tido tudo que eu já tenho apresentado, tenho recebido ótimos, né? Ótimos retornos. Agora eu estrei um outro trabalho que é mais performático e contemporâneo. Que eu preciso ver. Que agora, para poder ter essas duas, estou com essas duas balanças, né? Com essa balança, com essas duas estéticas minhas, para agora poder alçar voos rumo ao estrelato. Eu adoro. Com dinheiro, né, amiga? Por favor. Sim, não. Por favor, porque estrelado Por tem muita favor. gente aí que é pobre com estrela, né? Estrela pobre a gente não quer. Sim. Mais rapidamente, só para acabar, porque eu acho que esse movimento ele é político, né? Ele é um movimento de mostrar uma corporalidade afro-brasileira, não é? Num corpo queer, né? É política, é uma dança que também não é só estética, né? Ela também diz, ela também quer dizer e ela também quer apresentar, né, questões, né? Questões são nossas, da nossa ancestralidade, da nossa vivência, não é? E provocar outras discussões para além de uma dança, digamos, hegemônica, né? É isso, eu acho que essa também é uma questão importante. Axé. Axé. Gi, a polêmica sobrou pra você. A gente já fez tanta, né? Então. Essa corpa afro-queer, né, que transita não só em Portugal, mas também em vários outros países, gente, né? E que também tem um trabalho de investigação acadêmica, né? Eu queria ouvir de ti, né, sobre qual é a sua visão dessa produção cultural, performance, como você tem se relacionado com esse território português, trazendo para a nossa realidade, né? Principalmente nós, eu também sou produtor, né? Então, o quanto é aterrorizante para o sistema levar nossas artes, né? E eu queria saber como é que você enxerga essas práticas em território português, trazer essas nossas performances. Então, Mori, quando eu cheguei aqui, eu diretamente diagnostiquei 2 aspectos que são estabelecidos a partir dentro dessa corpo imigrante, né? O não lugar e o não pertencimento. Diretamente, essas 2 perspectivas atribuídas. Quando eu falo de não lugar, eu venho, dentro da minha vivência, quando eu cheguei para fazer academia, né, para fazer um mestrado, eu já automaticamente entendi que eu precisava identificar qual eram trabalhos científicos que estavam acontecendo aqui e que de alguma forma conversava com as minhas histórias ou com a construção histórica do que provavelmente era ser neg em Portugal e tudo mais. Diante disso, né, como uma observação óbvia, eu não encontrei quase nada.
Então eu falei assim, a bicha vai ter que fazer alguma coisa. A gente precisa, de alguma forma, dentro de estruturas diretas, para documentar vivências, para que a gente possa não só colocar aquilo ali para a eternidade, mas também anunciar o que está acontecendo, né? E aí, dentro desse processo de anunciar o que se acontece, mas assim, e se não acontece nada? Mas será que não acontece nada? E foi o modo de trabalho que eu acabei me organizando para fazer, que era tentar identificar, né, coisas que aconteciam, ou então formar coisas para que viesse, no caso, acontecer. Dentro dessa estrutura de propostas, né, de festas e celebrações, que foi praticamente o meu primeiro trabalho aqui, juntamente com o Afro-Europeans, que eu não sei se vocês já ouviram falar, que eu fiz a produção executiva do que foi a maior conferência em Portugal, que aconteceu com mais de movimentações de 800 pessoas no Isqueté, que era uma conferência que aconteceu em 2019, que foi exatamente para a gente conversar sobre trânsito e diásporas africanas num contorno, né, global mesmo, que vieram pessoas de Américas Latinas, África, Europa e tudo mais, e para falar e para cuidar de temas e tratativas que conversam com a gente. E a partir disso, a partir dessas, também das festas, a gente começou a vivenciar uma construção de uma nova história pela ausência direta daquilo que simplesmente não tinha, né? Eram poucos os grupos também de associações culturais que possivelmente podiam abrir espaço para a gente determinar pontes e estabelecer fontes e pontes, né? A maioria das associações culturais eram muito circulantes num contorno periférico e de estabelecer, a partir desse processo hegemônico das conversas com o centro, né, uma precariedade, uma exotização, uma feitiçização diante também da construção das nossas histórias. E a gente viu, a partir dessa ausência, uma possibilidade, né, de nos reunirmos, né, e percebemos isso, né, nos espaços e que basicamente via Rod sozinha fazendo a cena e mais Antônio, outras pessoas, e foi um momento muito especial porque foi o boom, né, dessa nova imigração brasileira que a Casa do Brasil muito já se falou e já se fez, né, dentro de perspectivas até de dados. E também foi um ponto de uma ascensão direta que a gente trouxe um pouco de cultura para esse povo. Assim, eu não tenho nenhuma vergonha ou um ponto de equilíbrio quase que egocêntrico, emocional ou afetivo de dizer que a gente, nos últimos 4, 5 anos, tem mudado a estrutura de fazer cultura desse país. Sim. E assim, quem não tem noção, vá a uma festa hoje e vê o que acontece. Vê um line-up de uma atividade cultural, artística, e quem está botando a mão, o que acontece. Então, assim, é muito sim sobre a gente, pela gente e para a gente. Por mais que a gente possa conversar e vivenciar estruturas para todas as pessoas, mas a gente traz, né, essa memória, essa referência que é diferente de outras referências, especialmente dentro de um contexto afrodiáspora e também num contexto que a gente estabelece processos de binaridades, não binaridades, né? Porque a gente também tem um entendimento que a minha vivência enquanto corpo queer no Brasil é completamente diferente das minhas manas daqui, que nasceram em Portugal, bichas pretas que nasceram em África ou em Europa. São contornos extremamente diferentes, mas que de alguma forma, né, no mundo de movimentos e fluidezes a gente se encontra. E a gente tem se encontrado
para fazer a coisa acontecer. E isso tudo para dizer realmente que é isso, a gente está fazendo. A gente é o momento, é sobre isso. Rod, Oi. você que é socióloga, Sou. digital, ativista visual, ativista gráfico. Eu gosto da palavra ativista, que junta, Ativista. né, as nossas artes com a forma de que nós fazemos ativismo, né? Eu queria que você falasse um pouco pra gente, porque eu já ouvi em outros momentos, em outros lugares também, você falar sobre o racismo algorítmico, desculpa. E eu queria que você trouxesse pra gente, assim, eu queria que você começasse a falar. Nossa, você me deu a parte chata. A polêmica pra ele. Ai, meu Deus. As águas pra ele, né? Sim, essa é uma parte que eu desenvolvo na minha carreira como acadêmico. Sim. É uma parte que é verdade, ela é mais chata no sentido da discussão, mas ela é muito importante porque a gente usa a internet, por exemplo, usar ela como principal, como se fosse nossa água, né? A gente não vive mais sem isso. E a minha pesquisa, ela tem esse pedacinho, que não é uma coisa muito elaborada ainda, porque é uma coisa que para mim ainda é muito difícil, porque eu tenho que entrar num campo muito difícil de acesso, que é o campo da programação, dos códigos dos computadores e da como funciona a internet. Eu não tenho formação nessa área, então o que eu faço é uma aproximação sociológica da construção daquilo, né? Como eu não domino a questão técnica, mas eu domino a questão social, então eu quero entender como é que aquilo é feito e quem é que faz aquilo. Porque os casos de racismo algorítmico, eles são muito já estudados, há muita literatura sobre como que o código, infelizmente, coloca em desvantagem pessoas com pele mais clara, em várias situações. Eu posso dar exemplos em todas as áreas que você quiser, onde o racismo algoritmo opera, de exemplos empíricos, para vocês terem noção do que eu estou falando. Sim. Mas a minha pesquisa está um pouco devagar. Eu confesso que eu estou não tão animado com isso, mas a minha ideia era tentar compreender quem são as pessoas que produzem o algoritmo em Portugal. Porque aqui existem, né, empresas do mundo inteiro, têm sedes aqui, por exemplo, a Google, o Facebook, o Twitter, o Uber, a Airbnb, todas têm a sua sede aqui e têm os seus engenheiros. Então, o que a gente precisa de saber, o que eu quero saber é quem são esses engenheiros, porque os engenheiros que constroem os códigos, na sua maioria, 99%, são pessoas brancas, né, que não têm uma sensibilidade em relação a essa questão racial quando constroem, né, um determinado código que vai ter acesso, por exemplo, à nossa imagem, a questão do reconhecimento facial, até os filtros que a gente usa no Instagram. É uma coisa tão sensível que passa muito batido, a gente não percebe, mas a maioria dos filtros do Instagram, eles promovem embranquecimento da pele todo o tempo. O filtro cobre a cara da pessoa com uma máscara que embranquece toda a gente, ou seja, é o código ali que tá permitindo isso, e quem programa não tem a sensibilidade de pensar que isso pode afetar, né, a própria imagem da pessoa, por exemplo, negra, que tem de si, né, ou seja, então é assim que eu tenho que me ver, é dessa forma que eu tenho que me ver, porque o filtro, né, me faz ficar mais branco. Então eu tenho tentado estudar desse ponto de vista, tentando saber como que os programadores fazem, né, se eles têm algum tipo de sensibilidade racial em relação à sua formação enquanto programadores. Eu não tenho ainda dados sobre isso, é uma coisa ainda muito incipiente, né, porque aqui em Portugal o acesso é muito difícil. Quando eu chego, tentei conversar com a Google, tentei conversar com a Uber, e quando eu falo que é sobre isso, eu sou bloqueado, né? Tipo, não deixam eu ter acesso aos bastidores disso. Mas se a gente faz uma pesquisa, sei lá, uma pesquisa
visual, né, Sim. fazendo um profiling de quem são essas pessoas, eu consigo identificar que a maioria são pessoas brancas. Então, o racismo algorítmico começa daí, ou seja, há um racismo que é estrutural dentro da indústria tecnológica, né? Nós não vemos pessoas racializadas, pessoas imigrantes trabalhando nesses setores, o que por si só indica que a produção algorítmica vai provavelmente reproduzir um racismo que é estrutural, que às vezes nem é a pessoa que está fazendo aquilo para o algoritmo ser racista, mas é a estrutura que está atrás dela, né? Sim. Que empurra ela para poder produzir um algoritmo que vai privilegiar mais pessoas brancas do que pessoas que não são brancas. Né? E isso é uma coisa muito antiga. Eu vou te dar um exemplo de que nem é algorítmico, mas que é tecnológico, né? Porque há uma diferença de racismo tecnológico de racismo algorítmico. Vocês sabem, por exemplo, as torneiras que são ativadas por infravermelho. Sim. Então aquilo é uma tecnologia que foi melhorada com o tempo, porque quando ela foi criada, ela não conseguia detectar peles escuras. Aquela luz ela é ativada de que forma? A luz entra na sua pele e detecta uma presença. Por isso que a coisa funciona. É a mesma tecnologia da porta que abre automática. Sim. Ela detecta uma presença. Para detectar uma presença, ela precisa penetrar um corpo em movimento, alguma coisa em movimento. Se ela não penetra o suficiente, ela não é disparada. A tecnologia não dispara. Então tem testes, tem até vídeos no YouTube, se vocês quiserem ver, de pessoas com pele negra que tentam abrir as torneiras E não consegue. e não conseguem. E aí se coloca um papel branco, aí ela dispara. Ou seja, ela consegue, a tecnologia estava preparada para poder ler peles brancas. A mesma coisa, por exemplo, nos relógios que medem, por exemplo, pulsação, sabe aqueles aparelhos de medir pulso, medir pressão sanguínea? Aquilo também funciona com a mesma tecnologia de luz. Ou seja, como a pele mais escura ou que não é tão branca tem mais melanina, a luz tem que ser forte o suficiente para conseguir penetrar essa camada de melanina que é maior em pessoas que têm pele mais escura. E essas tecnologias foram pensadas para pessoas de pele clara, ou seja, a luz não tem uma intensidade suficiente para conseguir penetrar, sacou? Então são pequenos detalhes que vai demonstrando como que o racismo vai se reproduzindo tanto em questões da internet, né, a cena, por exemplo, de reconhecimento facial, né, que é um problema sério do Brasil e dos Estados Unidos, que tentaram, né, fazer testes com câmeras de reconhecimento facial, que as câmeras não conseguiam diferenciar peles negras. Ela lia todas as peles negras como idênticas. Eu não conseguia diferenciar por isso, porque a intensidade do disparo da luz não é forte o suficiente para penetrar a nossa melanina. E isso com as câmeras de telefone também. Isso é a mesma coisa, que a câmera de telefone também, quando ela abre a sua lente, ela tem que ter uma abertura suficiente para capturar a luz que entra dentro dela. Né? E a pessoa branca, ela é aquela pessoa que tem a pele mais clara. Né? Então ela tem tipo, talvez mais... Não queria usar isso, tem mais luz. Mas ela consegue aparecer mais. Né? Ela tem a sensibilidade da luz é menor em relação a uma pessoa preta. Sim. Então, isso são pequenos detalhes que, às vezes, a gente não se dá conta do nosso cotidiano, de como que isso é importante, como que isso influencia, né, a nossa vida do dia a dia. Então, na minha pesquisa tem essa parte, estou tentando falar sobre isso, trazer o tema aqui para Portugal, que é uma coisa muito sensível, que a academia portuguesa é toda branca, então a academia não está interessada nesse assunto, porque não estão implicados nisso. Então, é um debate que eu tenho levado, tenho trazido para dentro da academia, sacou? De tentar sensibilizar não só as próprias pessoas pretas de como que a tecnologia influencia a reprodução do racismo e sobre a imagem que elas têm delas próprias, como também na produção de conhecimento que fale sobre essas questões aqui. Opa! Bem, professorinha! Credo, cansativo! Mas olha, esse tema me leva para um lugar
E tem vários exemplos, só dei 2, podia dar outro, porque 3. era uma das perguntas que eu ia te perguntar, dentro das suas descobertas e insights, o que mais te surpreendeu. Mas eu fico com esses 2 aí porque me tocaram muito, porque produzir tecnologia, né, também vai definir o que essa estrutura pensa É isso mesmo. e quem elas acham que vai acessar essa tecnologia e consumir essa tecnologia. Posso falar, por exemplo, da questão das startups. É uma coisa nova, que é muito importante também, que a gente não fala sobre isso, né? As startups é onde começa a coisa toda. E tem startups em Portugal que são direcionadas só por pessoas negras. São startups que são lideradas por pessoas negras. Só que o investimento que o país dá para startups que têm liderança de pessoas negras em relação às startups de base tecnológica, estou falando só de base tecnológica, Sim. nem são as startups na outra área, em relação a pessoas brancas, é 1%. 1% do investimento que vai para as startups em Portugal vai para as pessoas negras. 99% fica com as pessoas brancas. E eu não estou falando da minha boca para fora. Existe um relatório que saiu mês passado, inclusive, sobre isso, que é público, que trabalha sobre isso. Mostra como que não há investimento quando são pessoas negras na liderança. Que é muito sério isso, né? Também quando são questões relacionadas, né, à abordagem de questões étnico-raciais e Sim. também com relação à questão de identidade, também com relação em questão à migração. E a gente, nesse debate sobre diagnósticos, a gente também não pode esquecer daquela velha resolução que precisa ser tratada por Portugal, Sim. né, sobre a base de dados étnico-raciais. Exatamente. Né, a gente recentemente, até quase que em conjunto, né, porque foi no mesmo momento, eu participei de um projeto de investigação também dentro dessa área de falar sobre tecnologia, mais adentrado à questão dos discursos de ódio. E o que a gente tenta, né, surfar dentro desse pontamento de pesquisas assim é que a gente tem uma implicância legal para entender o que é a sociedade portuguesa hoje, né? Então, sem essa base de dados diretas, sem entender dentro desse contorno qual é o reflexo, né, da violência racial nesses termos para as pessoas, que faz com que inviabilize propriamente descobrir essa identidade portuguesa, né, dessa nova pseudo, porque na verdade ela já está aí há bastante tempo, fica difícil discutir, né, qualquer coisa. Olha, por falar em relatório, é importante que as pessoas que estejam nos vendo, até vocês saibam que esse projeto do Migra, né, ele elabora diversos relatórios, e o último que nós tivemos foi sobre experiências de discriminação na imigração em Portugal. Então, para quem estiver assistindo, repassem essa informação. É importante, a Casa do Brasil tem feito essas pesquisas e que tanto trazem dados sobre nós. Muito importante. Não A gente precisa, inclusive, fazer uma observação de processos de violências e violências cotidianas que acontecem com a gente, mesmo a gente adentrando em alguns espaços e requerendo até incentivos públicos diretos de instituições portuguesas. É basicamente uma nota aqui de repúdio para o que aconteceu para 2 artistas brasileiros nessa semana, que a gente não pode deixar de falar, né? Não mesmo. A partir de uma censura direta, a partir de uma obra de discussão tão necessária que tem acontecido por vários artistas aqui, mas a gente observa todo esse processo de censura até quando uma obra artística já está seguida dentro de um ponto de projeto, né? Quando um projeto já foi viabilizado, quando já está dentro da galeria de uma instituição cultural, e até assim isso é apagado, é camuflado, é censurado propriamente, censurado, né? Agora você imagina dentro dos nossos contornos, a partir de diálogo direto com a sociedade civil e também espaços de arte, né? A gente entende também porque que o nosso projeto
nunca é, quando é submetido, né, para certas candidaturas e tudo mais, não é reconhecido. Sempre tem um quê e o porquê, para quê, e sempre estabelece um processo de a que ponto essa discussão, né, e essa obra é relevante ou não para um cenário cultural de discussões. Tem que entender quem está lá, né, avaliando. O problema, sabe o que é? Que a gente não tem, e essa coisa do relatório é muito importante, porque a gente precisa de trabalhar com isso, com os investidores e com quem faz política. Porque a gente depende da política para poder ganhar dinheiro, infelizmente. Os financiamentos vêm muito do governo, né? Portugal é um país que vive todo do dinheiro do governo. É pouquíssimo investimento privado que você vê aqui circulando, por exemplo, no meio da arte, na academia, a mesma coisa. É dinheiro todo que vem do governo. Então, se a gente precisa de financiamento para produzir os nossos projetos, a gente tem que mostrar para quem produz política os dados. Eu preciso falar disso. Então, se na arte a maioria dos financiamentos vão para pessoas que estão liderando equipes que são pessoas brancas, como é que eu vou provar para quem faz política que as pessoas negras, as pessoas migrantes racializadas em Portugal recebem menos investimento? Qual é o meu dado empírico para provar? Porque não adianta nada, a gente sabe que assim é a história do mundo, ela foi construída na base, né, da desigualdade social, principalmente para as pessoas negras, só que hoje as pessoas têm ferramentas para poder lutar, né? Então, eu não posso ser ingênuo o suficiente de não produzir estudos para provar. Então, aí eu acho que é importante o papel da Casa do Brasil produzindo relatórios, o papel da academia e dos pesquisadores pretos e racializados que estão dentro da academia portuguesa, de produzir dados para mostrar que é verdade, porque aí você fala a linguagem que eles entendem, que é a linguagem científica, a linguagem do dado. Outras associações também, como a SSACI. Sim, exatamente. Produzir dados. A JAS, exatamente. Sim. E o problema da categoria étnico-racial, ela é crucial, porque como é que eu vou provar que são as pessoas negras que são as desfavorecidas nesse processo todo? E é em todos os níveis, né? Não é só na arte, na academia, na habitação, por aí fora. Tudo. Enquanto isso, não há reparação. Não tá, então. Só que isso é uma almofada confortável pro governo de não ter que se preocupar com isso, porque eu não posso provar que existem pessoas negras no país, né? Eu não posso falar de raça aqui em termos legais. A gente fala enquanto comunidade, enquanto associação. Fato social. Esse relatório que o Esquité fez agora sobre as startups, eles usam a categoria negro, mas aquilo pode ser contestado pela Assembleia. Você imagina, você leva para os deputados e os deputados podem contestar aquilo assim, mas não, isso aí é legal, você não pode usar a categoria étnico-racial em Portugal. E aí acaba o debate. Como é que você vai provar que a desigualdade social, pessoas negras em Portugal é real? É uma diferença que a gente já tem no Brasil. No Brasil você tem os dados, né? E sobre os dados você não consegue contestar. Eu queria aproveitar que você trouxe esse assunto, deixar um grande abraço de afeto para os dois artistas, as duas artistas, Dori Nigro e Paulo Pinto. Tá aqui o meu abraço enquanto de todas nós, das afrontosas, da Casa do Brasil também, pelo que aconteceu. Bem, gente, a gente entrega mesmo beleza e inteligência, né? Fala mesmo. Vota na gente. Vota. Afrontosas para presidente. Foi o comentário da Mina. Outra afrontosa. Então, mas aí, agora vamos para as afrontosas, né? Acho que quem tá nos assistindo... A gente já tá nas afrontosas. Desde o começo. Tá dando na cara. Mas por mais que vocês já trouxeram aqui luzes sobre como foi, eu queria que nos contássemos como foi esse começo mesmo. Como foi criado, pensado e tudo mais. Vai lá. Eu falo muito. Eu sou faladeira. Eu acho que essa parte desse início, depois eu deixo para a Rod, que foi a elaboradora ela que jogou a semente, plantou, não é, do nascimento das afrontosas. Eu sempre digo que o discurso que eu gosto de chegar e falar das afrontosas é sobre o afeto, né? Sobre como nós três juntas, nos descobrindo enquanto pessoas negras, artistas negras, fomos construindo uma relação de parceria, mas de respeito, de admiração, não é? Então
Então, eu acho que um processo como o nosso, que foi gestado... E te complementar, né? É muito legal, complementar, não é? Vai complementando, E não é uma coisa assim, a gente se conheceu, ai, te adorei, você é fit, você é linda, você é bafônica, vamos montar uma associação porque nós queremos. Não foi isso, sim. Não é? Quer dizer, enfim, é uma trajetória de 4 anos. De se conhecendo, de fazer, até que chegou um momento que, né, aconteceu de nós conseguirmos trabalhar as 3 juntas num evento só, né, que eu acho que aquilo ali, quando nós trabalhamos no ano passado, na primeira festa que nós 3 trabalhamos juntas, na elaboração, a festa provocada pela Di, que nós, acho que foi ali que startou, falou, ok, acho que nós estamos prontas, nós estamos prontas para estarmos juntas para algo maior, né? Que exatamente aí nós sentimos, ok, somos complementares, são 2 virginianas e uma leonina. Imagina! A virginiana vai pro palco e a gente fica lá puxando. Então, assim, é muito... Sai de perto das virginianas. Olha o espaço, gente. É verdade, as virginianas aqui. A leonina ali, ó. Então eu acho que essa corrente de afeto que nós desenvolvemos e junto com que também vibrou para trazer essas outras pessoas, porque a associação nos faz com 3 pessoas, né? As pessoas que nós convidamos para estarem conosco nesse primeiro movimento de assinaturas, são pessoas que estavam muito juntas conosco nesse nosso trajeto, né, nessa nossa trajetória de afetividade, dessa rede de afeto direta, de trabalho, de apoio mútuo, não é? Então e aí a gente juntas, cada uma com a sua vivência, né, com a sua vivência preta, com a sua vivência política, não é? Quer dizer, todas nós estamos aí, né, cada uma num processo de ativismo, não é? Como nós conseguimos nos complementar em todos esses aspectos de apoio, de sugestão, né, de criação. Olha, eu vou fazer isso, por exemplo, nos meus trabalhos hoje, não consigo pensar meu trabalho sem ter essas 2 pessoas junto comigo, não é? Que a Didi vai lá me organizar, Didi, minha música! Rod, minha roupa, meu cenário, não sei o que. Aí a Didi, que é a nossa produtora de festas, vem aqui, vamos fazer a decoração, vamos pensar não sei o que. A Rod vai fazer, a gente vai lá, ajuda, trabalhamos juntas no carnaval, enfim. Para começar a lançar esse assunto, mas sobretudo, acho que também para passar a bola, juntar toda essa nossa rede de afeto e focar na nossa atividade política. Ok, falar em atividade, quais são os principais objetivos, as atividades que vocês já desenvolveram, que pensam em desenvolver, o que as afrontosas vai afrontar? Então, né, a partir desse trânsito temporal do nosso início, né, porque a gente não acredita que isso foi diretamente organizado agora, né, quando a gente, na verdade, institucionalizou, né, as afrontosas, mas começou em 2019, quando aconteceu um projeto que foi desenvolvido diretamente com o Rod e a Jazz, né, e curiosamente aconteceu no Alcântara, que é um espaço, que é uma associação que tem dado muito apoio para a gente em termos de tanto estrutura, mas de acreditar na nossa arte e na nossa forma de fazer política e ativismo, né, dentro dessa nossa abrangência, mas a partir de um encontro que foi o pontapé inicial de nos conhecermos e nos buscarmos, assim, propriamente, que estava lá também Guta da Silva, estava a Carol Elis, estavam outras pessoas, e nesse fluxo, né, de 2019 até 2023, a gente conseguiu individualmente fazer muitas coisas e também movimentar o contexto do país sobre esse tratamento, né? Também junto com a gente chama a molecada agora do Black the Berry, outros projetos que também têm conversado com a gente.
E dentro do alicerce, né, que a gente tem 5 áreas diretas de organização que a gente trabalha, como nós somos, obviamente, né, as bichas acadêmicas, né, a gente trabalha com arte e pesquisa, acolhimento, ancestralidade, consultoria e ensino, porque a consultoria está em Portugal só para observar algumas associações e instituições portuguesas. Assessoria é trabalho e precisa ser paga para isso, tá bom? Bitch, but I have my money. É sobre isso. Cultura e celebração e lifestyle fashion design. Eu acho que todas essas vertentes conversam com as nossas atividades diretas e atividades das pessoas que estão inseridas nesse mundo afrontoso. E a partir disso a gente já tem alguns planos diretos, né, de atividades, como por exemplo o lacre, né, de lacração, que vai ser desenvolvida por nós, com cabeça de Rod. Tem a celebração também, vamos ter mais festas, óbvio, porque o ferro tem que estar aí para dar um pouco de alimento e raba no chão para esse povo. Então, dia 10 de junho a gente já tem uma festa, a gente já coloca aí, anotem. E vai ser uma afronta mesmo, porque dia 10 de junho vocês sabem o que é celebrado nesta civilização portuguesa, né? O Dia de Portugal. E a gente vai trazer um pouquinho, né, de reflexão sobre esse dia. De Brasil, né? É sobre isso. De Brasil. Temos também coisas relacionadas a umas noites performáticas que a gente vai fazer em parceria com a nossa outra casinha Maravigold, que é a Valsa. A festa vai ser no Damas também. A festa vai ser no Damas, outra parceira nossa, babadeira, Damas, né? Todas as meninas lá. E também uma situação do orgulho, que a gente tem que falar, depois a gente vai falar sobre coisas que vocês vão saber. E também a publicação, né, que é nossa também irmãzinha de início com a gente, né, que é a Cultura, que vai ser uma revista que vai tratar sobre questões diretamente associadas à arte e cultura negra, de aspecto da urbanidade, das nossas vidas e vivências aqui em Portugal. Ai, falei muita coisa, né? Mas é muita coisa. A gente trabalha, meu amor! Quem não vê, quem vê coisa e não vê, corre. O nosso WhatsApp é assim, de Deus. Olha, eu vou trazer um conhecimento um pouco cultural. Dentro da sociedade iorubá, pessoas que produzem arte têm uma relevância muito mais do que política, mas divina, né? A ponto de serem bastante respeitadas, principalmente em contexto de guerra, inclusive, né? Que são pessoas que elas são identificadas de alguma forma, mas as tropas inimigas não podem matar artistas. E aí vem da próxima pergunta, porque arte e cultura, né, são campos que oferecem esse enfrentamento, né, das estruturas. E muitas vezes, voltando naquilo do que esses campos de arte que não querem nosso trabalho, porque justamente assombra esse sistema, né? Sim. Que eu costumo dizer que é um sistema falido, o capitalismo. Né? Eu queria que vocês falassem como as afrontosas pensam, né, em trazer essa arte, que já o nome já diz que é para afrontamentos e enfrentamentos, né? Mas como pensam, né, em inserir dentro desse processo para discutir principalmente questões decoloniais, não é? E esses enfrentamentos de LGBTfobia, racismo, xenofobia, né? Porque esse corpo transmigrante é um corpo que traz todas essas violências, né? Eu costumo dizer, sair na rua é um desafio, a gente não sabe que se volta. É isso que a branquitude nunca vai entender. Eu acredito muito nessa coisa que você falou da arte ter esse poder transformador.
E a minha vida, a minha experiência aqui em Portugal e os meus poucos anos dentro do circuito da arte, eu aprendi muitas coisas muito rápido, porque eu entrei acidentalmente e fui, de alguma forma, rodeado de pessoas que estão muito dentro do circuito e pertencem a esse sistema por questões hereditárias, né, já fazem parte disso de uma forma muito presente, ou seja, é a vida da pessoa, é aquilo, né? E eu percebi que existe uma diferença muito grande na forma que uma pessoa como eu produz arte e na forma que essas pessoas produzem a arte delas. Né? É arte na mesma, mas a abordagem é muito diferente. E aí é que eu acho que entra a palavra afronte. Eu acho que a arte que é produzida por uma pessoa que vem de um contexto de desigualdade, um contexto que tem muita opressão à volta, um contexto que é de precariedade, não só financeira, mas precariedade afetiva mesmo, de pertence e por aí afora, a arte serve muito como esse lugar de produção política, de denúncia, muitas vezes, desse outro lado. Porque essas pessoas que eu conheci, que eu circulei no meio delas, elas têm uma condição social que não obriga, de certa forma, manterem uma perspectiva crítica sobre o mundo e sobre elas próprias. Por quê? Essas pessoas, principalmente pessoas brancas, e eu vou falar, né, das pessoas portuguesas, porque é o meio que eu circulei, algumas pessoas de outras nacionalidades europeias também, elas tiveram, e isso é uma coisa que eu repito e falo, mesmo que é uma função pedagógica mesmo, é de repetir até que aquilo se torne verdade, né? É que essas pessoas tiveram, na sua história de vida, 3 coisas: tempo, oportunidade e espaço. Sim. São 3 palavras que eu sempre estou dando a minha aulinha quando eu vou falar de arte em Portugal. Então, quando a gente chega dentro do sistema da arte, a gente pensa, porra, eu não tive nem tempo, estou tendo oportunidade, me deram a oportunidade, mas não tem espaço. Então eu quero fazer uma coisa para dar o meu recado, usar aquilo como uma questão política, para ver se essas pessoas entendem que a arte que elas produzem na Europa, né, é uma arte completamente baseada num sistema racista. Se vocês forem ver as palavras que o Picasso escreveu sobre várias situações na carreira dele, é extremamente racista. E o Picasso é o Picasso. Nós não temos uma aproximação crítica sobre a arte que é feita na Europa, né? Isso também é uma coisa muito importante, ou seja, a gente é educado, o nosso olhar é educado através de uma estética europeia de ver a arte. Nós aprendemos a ler a arte através do olhar europeu. Quando o Antônio falou assim, eu estou produzindo uma coisa para trazer uma estética nova, e é sobre isso, né? A nossa arte, eu acho, tem essa função de tentar deslocar o olhar das pessoas, inclusive nós, para vermos uma outra estética da arte. Ou seja, eu acho que afrontar vem nesse nível também, é de ir lá no sistema da arte portuguesa e fazer que nem o Dori e o Paulo fez. Aqui, ó, estou aqui dentro da sua instituição e vou falar contra vocês, porque é importante não só denunciar, mas também ensiná-los, porque a arte tem esse papel político, sacou? E eu acho que nós, pessoas negras e pessoas que estão envolvidas nesse movimento, sentem essa necessidade de falar de uma forma política. Porque quando a sociedade portuguesa muda, vai beneficiar nós mesmos, entende? Se as pessoas mudarem um pouquinho o seu registro de como produzir arte, isso beneficia a nossa própria vida. Então, muitos artistas negros em Portugal têm tentado fazer esse exercício de ajudar o próximo a compreender a sua função enquanto artista, né? Enquanto artista negro. E eu acho que o papel do coletivo, das Afrontosas, tem essa vertente, sacou? De promover atividades, promover discussões, promover debates que falem sobre isso, mas de uma forma que seja... que trabalhe em 2 vertentes, além, dentro dessas linhas que o Didi falou,
usando duas palavras também, que é muito importante ter na nossa prática, que é a professora adora. A de expor, é importante expor, vou falar ali na câmera, é importante expor, mas é importante propor. Sim. São duas coisas importantes, expor e propor. Uma coisa que a sociedade portuguesa e as pessoas que vivem nela ainda não conseguem fazer é expor. É muito confuso, muito delicado, tem muitos medos envolvidos, não sabe como expor, tem medo de ser cancelado, de ser bloqueado, de passar vergonha. Então isso freia muita gente. Mas é um exercício que a gente tem que aprender a fazer, de expor na categoria, com fofulices, educadamente, sem ser violenta, agressiva, usando a nossa inteligência ancestral e sempre propondo. Não só chegar lá e jogar na cara da pessoa, Você fez isso, não. Você fez isso, mas você pode mudar. Mudar como? Dando espaço pra gente fazer nosso próprio rolê. Sim. É sobre isso. Nossa, assim, vocês também são arte educadoras, né? É isso mesmo. Eu acho que tá rolando isso. E a educação tem um papel fundamental na desconstrução, exatamente. Do discurso colonial, da promoção da igualdade. E eu vi que uma das áreas de atuação que o Coletivo Afrontosas vem trazer, não é consultoria e ensino. Então eu queria perguntar como é que as afrontosas quer pensar a educação antirracista e decolonial, tanto por meio das atividades como pela articulação com instituições educacionais e programas de formação, não é? Eu acho que assim... Corpus queer... acho que nós... Eu também sempre trabalhei e sempre trabalhei muito com juventude, Eu gosto muito desse conceito de trabalhar com juventude, considerando que eu já passei dessa fase há um bom tempo. Que nada, somos eternas jovens. Não é? É verdade. E viver, conviver com a juventude é também algo maravilhoso, Porque nós também seguimos um aprendizado constante por conta justamente dessa juventude. Vou falar agora dessa juventude preta que está aqui em Portugal, principalmente brasileira, e africana também, mas são as novas demandas, porque são demandas muito diferentes da minha geração, por exemplo, e das nossas gerações, mas elas também são complementares, Então, o fato de nós podermos transitar nessas comunidades, e dali tanto oferecer quanto também captar, e fazer uma troca, crescer como diz Paulo Freire, crescer com elas em termos de aprendizado, de conhecimento de mundo, acho que é fundamental para a gente também elaborar um projeto educacional, Porque nós acabamos de começar, também, Afrontosas também estamos nascendo aí, fazendo, hoje é o nosso primeiro evento fora, juntas como Afrontosas. Nós fizemos o lançamento. Entendi. E depois, publicamente, Gente, fizemos que a fase. É mesmo, acho que você reuniu publicamente, a gente reúne sempre, todo dia. Sim. Juntas mesmo, talvez sim. As juntas publicamente, nós tivemos, Gente, olha, a Casa do Brasil é verdadeiramente uma mãe, né? É mesmo. Porque consegue reunir em primeira mão, no evento público, as Três Marias. Não é? Então, eu penso que nessa perspectiva que a Rod disse, de expor e propor, eu penso que expor a realidade atual, contemporânea, ela é urgente, porque os nossos mais velhos tiveram outras questões de vida relativamente à xenofobia, ao racismo, a essas estruturas. Agora, são diferentes, porque as redes sociais nos proporcionam,
mais possibilidade de denúncia e também de cobrança, né, de reivindicação. E essa geração que está presente, e aí agora em termos contemporâneos, tem mais coragem de estar, né? Tem mais coragem de bater na porta, tem mais coragem de gritar, não é? Eu acho que um dos nossos projetos de educação, talvez, nós realmente, acho que nós ainda não temos nosso projeto pedagógico elaborado, sim, não é? Estamos pensando aí, por exemplo, com o LACRE, depois a Rod pode falar disso, é o início, né, das nossas proposições, mas eu penso que uma dessas possibilidades, uma chave pedagógica é mostrar que hoje, com todas as tecnologias que nós temos, tanto acadêmicas, como de vida social, como de militância, elas podem formar ali um alicerce forte para nós batermos as portas e conseguir com que elas abram, não é? Então, mas isso exige, e aí é trazer, né, para todas e todos, e todes e todas as pessoas uma autoestima de coragem, né, mas uma autoestima que não, ela é uma coragem, mas que ela não pode ser, estou aqui, quero, né? Quer dizer, aí é o propor, né? Quer dizer, o que é, quando eu bater nessa porta e essa porta abrir, né, o que é que eu vou exigir? O que eles vão perguntar? Isso você está batendo tanto na porta, o que você quer? Isso mesmo. Porque a gente está batendo na porta. Eu acho que tem muita gente batendo na porta e batendo na porta há algum tempo aqui. Sim. Mas a partir dessa mesquinharia estrutural, né, que se alimenta todo esse contexto, como a gente fala, do mercado, especialmente o mercado da arte e cultura, né, essas portas hoje são abertas a partir de um processo de instrumentalização direto, né? E a gente deixa isso bem escurecido. A gente quer sim abertura de portas e a gente está inclusive entrando para dialogar em alguns espaços, mas a gente está de olho quando o processo é diretamente instrumentalizado. A gente está de olho quando, diante de uma lacuna específica ou por uma agencialidade direta, referência ao capitalismo, querem compartilhar os nossos corpos num line-up ou numa atividade específica. A gente tem essa noção, a plena essa noção. E também dentro desse processo de educação, e eu falo isso muito num contorno para as mais novas, né, para que a gente acabou se tornando um processo quase que, né, aí no meio do caminho. As referências. Falaram isso comigo esses dias, assim, vocês são as nossas referências, senão me chamar de velha, né? Mas que bom que vocês são as referências. Cocotinha. Tá tudo bem em relação a isso. Tudo bem. Mas assim, eu quero que essa geração tenha esse mecanismo direto, tanto de autopreservação e avaliação, né, de até que ponto, né, eu estou sendo utilizado, até que ponto eu vou reverenciar e vou dar oportunidade para um diálogo, para um debate, para um espaço, porque não quer me utilizar, né? Porque é isso, né? A gente viveu o mercado negreiro e hoje a gente vive esse outro mercado a partir dessa naturalização direta que, não, a gente precisa ter uma corpa trans, a gente precisa ter uma corpa fugindo do contexto de binarismo, a gente precisa ter uma imigrante brasileira lá para falar lá dentro do contorno dos likes, porque, né, o like vem like daqui e like de lá, né, porque a gente está nos contornos da diáspora. Então, eu preciso mesmo desse cuidado, aquilombamento que a gente tem falado tanto de alicerciar as nossas forças, as nossas fontes, as nossas tecnologias e essa educação direta para que a gente possa utilizar esses dois termos, né, que Rod organizou aí. Mas o LACRE vai ser basicamente um projeto direto, educacional, colaborativo, onde que no contexto das nossas atividades a gente vai proporcionar leituras diretas para que as pessoas
possam aprender das nossas vivências, né, de coisas que a gente pode trocar, mas também de termologias diretas, de entender aspectos como se, sei lá, para abertura de um edital que eu preciso me jogar, mas também de pontes diretas sobre questões que atravessam a gente, porque a gente sempre fala e que às vezes as pessoas não entendem, né? O que é essa tecnologia ancestral do aquilombamento? O que é o distorcer dessa narrativa artista, ativista, queer? A gente às vezes está fazendo, mas a gente não sabe o que é, qual contorno utilizar, para onde que a gente quer chegar. E aí que a gente vem também com essa missão de dar um pouco para Ai, maravilha. Eu vejo esse papel, assim, bem... Só para resumir o que me tocou, essa intenção de devolver também para essa comunidade que está começando, que está chegando, instrumentalizar também, porque é aquela coisa, é a filosofia Ubuntu, né? Eu sou porque você pertence, porque você pertence. Exatamente. E não dá também pra gente chegar lá no rolê, conquistar, bater a porta e abrir, chegar lá sozinhas, né? Não pode, isso não vem de nós. Não acredita nisso mais. Não cabe mais em nós, não cabe em nós. Então, assim, eu queria que vocês dissessem para as pessoas e para mim se tem algum filme, uma série, um livro, algo que influenciou ou que influencia Afrontosas. Ou pode ficar de dica. Olha, fica a dica, assista tal coisa. Eu acho logo. É porque a gente é pop também. A gente é pop também. A gente é muito pop Beyoncé. e bagaceira, tá? Pelo amor de Deus. Coragem sua. Eu sou acadêmica. Mas sou pop. Mas eu sou pop, pelo amor de Deus. Nada Qualquer contra. bagaceira, nada contra. Harlem sim, ajuda. Assim, tô brincando, mas é bom. Eu quero sempre enfatizar coisas que acontecem no nosso meio, porque dentro de abrangências até midiáticas, os algoritmos fazem com que a gente não perceba coisas, por exemplo, que acontecem, né? Eu percebi muito isso dentro do meu início aqui. Como eu não tinha estruturas diretas de divulgação e tudo mais, as festas e atividades que a gente começou a fazer era muito mais um boca a boca e a partir de estruturas de bolhas, né? Como eu sempre chamo aqui da Lisbolha que a gente vive, e não conseguia sair, né, daquilo ali, aquela ponte que não conseguia sair dali para outras extremidades. E a gente também fala de um contorno muito Lisbolha, que a gente precisa entender que existe sim pessoas negres, imigrantes brasileiros em outras extremidades de Portugal, né? Então ali se engatinhando e tentando, a gente recebe mensagens, né? A gente recebe mensagens da Pride, sei lá aonde, vamos lá, a gente tá ligado no contexto do que tá acontecendo. Mas assim, eu quero muito enfatizar pontes, assim, eu acho que a gente tem 2 bíblias que eu acho que vocês vão concordar, que eu sempre estabeleço processos de quem quiser ler e falar sobre, e entender vivências, especialmente no contorno de bichas pretas e pessoas queer brasileiras, leiam Tatiana Nascimento e leiam J. Mombassa, tá? Vocês precisam ficar ligadas. Leiam Geni. Leiam pessoas. Leiam, tá? Procurem saber. Tá tudo na internet. Dá um Google, porque elas são poderosas, são tudo maravilhosas. E consumam artistas locais, pessoas que têm feito corre aqui. Priorizem dentro do processo de contratação, de fala, de tudo que for. Aqui, sim, a gente tem uma infinidade de artistas negros fazendo coisas aqui incríveis. A gente pode falar de... Vamos falar tudo, né? Carol Elise, a gente pode falar de Highlander, a gente pode falar de Puta da Silva, a gente pode falar de Lipsy, a gente pode falar de Sound Preta, a gente pode falar
Nossa, a gente pode falar de muita gente. Tem muita referência de pessoas A gente pode pretas. falar de Gesso Alto, a gente pode falar de The Black, The Berry, a gente pode falar de Luan Kun, a gente pode falar de muita coisa. Então, dentro daquela perspectiva da bichinha que chegou aqui em 2018 para fazer um trabalho de pesquisa que era exatamente para entender. A minha pergunta era, onde estão os artistas negros queer em Portugal? E tem muito. E eu não sabia que tinha, e estavam por aí. Hoje a gente tem essa estrutura, a gente tem essa coisa documentada e organizada. E se você falar, ai, mas quem, não sei o que, você sabe, pode perguntar pra gente, procura. A gente vai nessa ponte, não temos problema nenhum. E é isso, é sobre a gente, pra gente. E muita gente boa. Tem muita gente produzindo, e não é só na área, é em todas as áreas da arte, digamos assim. Né? No campo de investigação, também de produção. Sim, artes plásticas, pintura, dança, cinema, exatamente. Tem gente pra todo lado. Acho que essa coisa de dizer assim, eu fiz um projeto e a gente fala, eu tentei incluir uma pessoa negra, mas não achei ninguém. Sabe, essa coisa? É mentira pura, é desculpa completa, porque tem... É mentira também quando aquela instituição cultural, que eu não preciso dizer o nome, fala que a gente não tem currículo, né, meu amor? Porque currículo. A gente tem currículo. Eu acho que a associação, o coletivo... Você quer meu currículo? Nossa, eu vi outra coisa. Pode ser. Começa por Tem peso. Tem peso. Põe na balança. Exato. Ver o quanto vai pesa, procurar saber quem eu sou. Dá um Google. Então... Não, o que eu estou falando é que eu acho que a associação também, uma coisa importante que a gente precisa de lembrar, é que um objetivo da associação é promover a autonomia. E isso é muito importante na nossa experiência enquanto pessoa negra racializada e imigrante em Portugal. Né? Isso exatamente, é uma forma de empreendedorismo, né? É empreendedorismo cultural. Ou seja, a partir do momento que eu decido, né, institucionalizar uma ideia, né, eu estou dizendo para a sociedade que eu tenho capacidade suficiente de gerir a minha própria vontade de fazer o que eu quero no mundo. Sim. Isso é muito importante do ponto de vista institucional, né? Uma associação é uma instituição, por mais pequena que ela seja. Então, e isso é muito importante no nosso processo de experiência enquanto pessoas negras, pessoas imigrantes, vivendo aqui, né? Todos, né? É o que eu tenho falado. Eu sou cheio de palavras agora, que eu estou descobrindo que eu sei fazer isso. Eu falei isso semana passada, e acho que vocês também vão concordar com isso, eu quero ser menos convidado e convidar mais. Olha. Entendeu? Eu quero convidar pessoas, ou seja, eu quero ser a pessoa que é o anfitrião da cultura, digamos assim. Eu quero distribuir lugares. Né? Eu falo enquanto associação. Então, se eu não sou, eu prefiro convidar do que ser convidado, percebe? Porque isso é um lugar de distribuição de poder, que é uma coisa que a gente tem lutado muito dentro do circuito artístico, é de continuar recebendo as oportunidades, mas usar as oportunidades para criar espaço para a gente ter autonomia de decidir o que fazer, não só com o dinheiro que a gente vai receber, mas também com os nossos desejos de produção. Eu quero fazer uma coisa que está dentro de mim, sabe? Eu quero produzir aquilo, porque eu posso fazer. Isso é que quando eu falo a diferença de artistas brancos, que já têm na sua herança essa capacidade de produzir o que eles querem produzir, não tem que falar em todo tempo de dor, não tem que falar em todo tempo de racismo, nem falam, né? Não tem que falar disso. Podem fazer, eu vou pintar agora uma maçã, porque eu estou a fim de pintar uma maçã, e é isso, minha arte, pronto. Vender cachaça, né? Eu não, sabe essa coisa de não ter que explicar? Shade. Vender água benta, né? Cadê? Porque a gente aprendeu com o Tietchan, né? Shade. Esse é um processo, sabe? De autonomizar o nosso desejo. De fazer coisas. De não ter que seguir simplesmente um roteiro, porque eu estou dentro desse rótulo, né? De ser
queer, ser viado, ser negro, ser racializado, e toda vez que eu vou falar, eu tenho que falar só sobre isso, percebe? Como se nós só fôssemos isso. Exatamente. Eu acho que uma coisa que eu também fico pensando sobre o nosso processo dentro das afrontosas, que é o quanto de trabalho, porque é sempre importante pensar, lembrar, não é, que cultura se faz com muito trabalho, não é? São muitas horas envolvidas em prática, em praxis, não é? Porque para eu poder entregar um bom espetáculo, eu tenho que ensaiar muito, não é? Mas além disso, eu ainda tenho que escrever um projeto, ainda tenho que submeter esse projeto e eu tenho que correr atrás, enfim, é um processo como todos os outros. Eu acho que esse e agora nas afrontosas que nós estamos, o nosso projeto é assim, a nossa proposta é o que tiver que fazer individualmente, vai fazendo, não é? E agora, nosso processo além de... Porque nosso trabalho agora está dobrado, né? Está dobrado, porque nós estamos ainda segundo as nossas carreiras. Obviamente, nós queremos fazer isso cada vez menos, né? Mas agora nós também estamos correndo para fazer acontecer as afrontosas. E só acontece com fomento, né? Com dinheiro mesmo, porque para fazer isso que Rod diz, para a gente poder fazer esses processos todos, a gente tem que ter dinheiro. E para ter dinheiro tem que trabalhar, não é? Quer dizer, não é assim, essa vida de artista, ou então se nós menos somos herdeiras. Pode ter dinheiro sem trabalhar. Tem Eu jeito. Se a gente se organizar direitinho. Eu acho um pouco difícil porque existe trabalho mais ou trabalho menos. Quer dizer, nós não somos herdeiras, não é? De nenhuma família rica, então, ou seja, além junto com isso, junto do nosso grande desejo, desse nosso ímpeto, não é? De realmente dessa nossa coragem de nos lançar no mercado. É um mercado, né? É um mercado de disputa de poder, de disputa de estar, não é? E nós queremos dividir, mas também não queremos ficar só aqui, né? Quer dizer, obviamente Portugal é pequeno e eu espero que o desejo é que as afrontosas consigam, né? Que nós consigamos avançar para além fronteiras, não é? Mas a nossa cultura, a nossa arte, o nosso modo de pensar fazer arte, não é? Então, acho que esse processo de trabalhar, de elaborar, né, de construir juntas, que é um outro momento nosso que nós até, o Didi até colocou, nós precisamos fazer uma residência, nós três íamos para um lugar, ficar as três lá uma semana, 10 dias, lá assim, ó, sabe aquela coisa, fazer um recolhimento? Boa. Estamos chegando ao fim. Pena. Eu posso só fazer uma observação dentro desse processo? Pode, porque eu ainda tenho uma pergunta que é para finalizar. Mas é só o fechamento, porque é até um processo de... A gente precisa ficar fazendo denúncia, mas a gente gosta de fazer denúncia. Nós, assim, tá na a gente pauta gosta denúncia, de dar aquele aspecto direto. Como afrontosas, a gente já estabeleceu um processo de denúncia a partir de uma realidade que acontece, e por que essa realidade, dessa construção de narrativas, como o Rod mencionou aí, é muito segmentada para um contexto e também elenca sempre as mesmas personagens para atribuições e atividades artísticas em Portugal, é muito atrelado a um contexto muito principal do que a gente sim questiona. E a gente quer sim esse espaço. A gente não fala dentro de um processo de ai, coitado, eu quero ficar aqui fazendo a minha arte, não sei o que, e ter oportunidade. Não. A gente fala de querer esse espaço dentro de uma perspectiva de objeto curatorial e de poder de decisão e de tomada de decisão. Enquanto não houver curadores pretos, imigrantes, mulheres, trans dentro do segmento artístico-cultural português, não vai mudar nada, não vai acontecer nada. E a gente sabe, a partir de uma avaliação direta, feita também pela gente, né, encabeçada pelo Rod recentemente, tá aí online, quem quiser pode saber. A gente sabe qual Tudo é a cor da curadoria portuguesa, né? Sim. A gente sabe quem determina todo esse processo direto de avaliação de programação cultural e artística, dos festivais e tudo mais. E assim, a gente não entende como isso pode acontecer de outra forma se não houverem pessoas diretamente pretas,
imigrantes, whatever, lá dentro, tomando decisão e falando assim: eu quero você, porque você é bom, porque eu acredito na tua arte. Eu vou pegar aquela dali, porque eu vou dar o alimento para ela, porque ela vai poder, com tanto de dinheiro, produzir uma coisa decente, tirá-la da precariedade. Então, quando a gente fala dentro desse processo, quero sair desses... A gente está tendo até quase um estigma direto de falar por, né? Não estou dizendo que isso seja um problema, uma questão para a gente, né? Apesar de entender que a gente não pode falar dentro de uma integridade direta de vivências negras imigrantes queer, porque assim, existem muitas coisas, nós somos muitas coisas, tá? Nós não somos só aquilo que você talvez idealize, e a gente pode ser muitas coisas. Mas a gente quer ter sim a oportunidade de sair um pouco, né, de botar a nossa cara a tapa e falar assim: olha, faça lá, eu tenho esse dinheiro para você fazer, e dar esse alimento para que... e o alimento, né, da arte e cultura. E é sobre isso, não poder esquecer dessa forma. Essa forma política de se fazer as coisas só vai mudar propriamente se a gente estiver lá, não tem jeito. Esse projeto que a gente falou é uma coisa básica, que é um exercício que eu tenho feito de modo individual mesmo, porque não é permitido categoria étnico-racial em Portugal. Eu faço uma coisa que é chamada de profiling, que é fazer o perfil das pessoas que estão no poder, porque aí visualmente você consegue ver a cor delas. E aí eu fiz esse blog que chama reparem.wordpress.org, eu acho, ou .com, né? Reparem.wordpress.com. E é uma lista de todas as pessoas que estão no poder no setor da arte e da cultura portuguesa. E tem as fotos. Tem as fotos e os nomes. Só instituições públicas, porque isso é outro debate quando a gente vai falar de instituições da arte, mas privadas. Enquanto setor público, eu acho que é obrigação do setor público manter diversidade étnico-racial no seu staff, principalmente na direção. Em Portugal isso não acontece. Só tem uma pessoa negra, que é o diretor do Teatro do Bairro. Não é o Teatro do Bairro Alto, é o Teatro do Bairro. Aquele que recentemente teve um problema lá com transfake também. Sim. É o único homem negro que existe nessa lista. Ou seja, é o tal 1% que continua sendo reproduzido, né, dentro do sistema da arte. Então, se as pessoas quiserem ver, vai lá nesse blogzinho que você vai ver o nome das pessoas, a carinha da pessoa na arte e também na exposição de arte africana que babado essa semana, gente. Exposição. Que coisa aquilo ali. Uma exposição chamada de arte africana, só com pessoas brancas. Vamos lá. Preciso tem que terminar, né? Aqui. Não, é porque eu queria esse momento, que é o momento da gente vender o peixe. Vamos vender peixe. E eu queria que vocês dissessem para nossos espectadores como pode apoiar, como pode contribuir e também como podem se envolver com o coletivo de vocês, não é? E essa é a segunda pergunta. Acho que cada um pode pegar uma, que se existe algum projeto, evento, iniciativa que esses espectadores, né, possam participar. O que está programado para os próximos meses. E, por último, fechar quais as redes sociais, canais, contatos, canta um ponto de uma alguma coisa. Exatamente. MBA. Encerrar. Mas é isso. Eu posso falar, por exemplo, do Lacre, certo, que eu acho que vai ser a primeira experiência que a gente vai tentar fazer no contexto de arte, pesquisa e ensino, que é o Laboratório de Arte Queer e Resistência. É um evento, Fala pra câmera, convida o povo. Lacre, você que tá aí me vendo agora, olha, tchau. Continua, Roger. O Lacre é o Laboratório de Arte Queer e Resistência que a gente está criando para trabalhar as questões relacionadas à arte queer, não só para dar a conhecer quem são
artistas que trabalham com essa temática queer negra, mas o que é isso, né? O que é arte queer? Se a arte que é feita por pessoas queer, se a arte que fala sobre identidade de gênero, sexualidade. Vai ser uma espécie de laboratório, que a gente chama que são encontros entre artistas, para discutir essas questões. E é aberto ao público, vai ser a primeira atividade que a gente vai abrir para participação de pessoas de fora, né, ou pessoas de dentro também. A gente vai abrir, quando isso acontecer, a gente vai abrir uma chamadinha para a pessoa se candidatar. A gente espera que a gente tenha apoio para poder ajudar as pessoas que vão participar. Não vai ser cobrado taxa de participação nenhuma nessa primeira atividade. E o objetivo é que disso seja finalizado num formato que tem virado tradição também dos Afrontosas, que eu criei a cena hoje, que chama o CPC, que é Conversa, Performance e Convívio. CPC. Que é a finalização do encontro, que isso é um formato que a gente entendeu que tem funcionado, que é uma conversa no início, uma performance depois um convívio com DJ, set, comidinhas e bebidinhas. Então, a primeira atividade que eu acho que a gente vai tentar desenvolver agora até o final do primeiro semestre seria esse laboratório, o Lacre. Boa. Além da festa, né? A festa dia 10 de junho Como as pessoas volta podem apoiar? falar. Procura a gente, manda e-mail, porque, enfim, Qual é o como eu disse, e-mail? estamos todos construindo. afrontosas.pt@gmail.com ou então afrontosas.pt, estamos lá, que é o nosso site que está em construção ainda. Exatamente, Mas tá no daqui a site. pouquinho vai estar babado de confusão e muitas gritarias. Também estamos no Instagram. Exato. Instagram, Afrontando. Underline, acho que é. Tosas. Fala de novo. Tosas. Pastosas. Afrontosas. E mais o que a gente está fazendo? Não, é só... Pra apoiar a gente, contrata a gente, contrata as nossas. Mantém contato. Mantém contato, né? Paguem bem, tá? Por favor, paguem bem as pessoas. você é aquela que... Porque o nosso tempo é precioso. E se a gente se dispõe a trabalhar pra você, amor, Tenha certeza que vai ser, tá? Vai ser lindo. Não estou dizendo que a gente idealiza diretamente uma estrutura que é uma estrutura racista, do Black Excellence, de uma posição direta que se coloca corpos pretos, mas seguramente vai ser excelente. Eu acho que é sobre isso. Uma expertise que nós desenvolvemos as três juntas, principalmente, é produção de eventos. Acho que isso é uma coisa que assim, as Afrontosas estão preparadas É uma coisa que a gente está fazendo. para produzir eventos. A gente aprendeu, tem feito juntas e funciona, porque aí nós temos, né, toda essa rede Baile, desfile de moda. Baile de debutante é ótimo. Mas eu acho que essa produção de eventos a gente também tem tido muito sucesso em todos que nós fizemos. Além do Lacre, nós também projetamos para o verão fazer um que nós vamos chamar de noites performáticas, né, com apoio do Valsa. Também vamos abrir uma chamadinha para artistas que queiram fazer performances. Vamos tentar fazer enfim, também vamos fazer uma curadoria e uma orientação, né? Um processo de orientação. Uma mentoria. Isso, obrigado, porque eu já tinha perdido a palavra. Uma mentoria. A partir de uma mentoria a gente vai fazer essas noites performáticas de verão no Valsa, e também isso a gente daqui a pouco deve lançar. Então, ou seja, estamos nessa perspectiva bastante animada. Segundo semestre, Epistemologias do Afronte, né? Numa galeria perto de você, que a gente ainda não sabe qual é. Mas então, galerias, quem quiser, Exato. manda mensagem pra Epistemologias do gente. Afronte. E dizer que óbvio que a associação, como a gente falou mais cedo, não somos só nós três, há outras pessoas que têm, né, se envolvido e têm dado o nome também junto com a gente. Nós que somos as divulgadoras, mais nesse sentido de divulgar a coisa, dar mais a cara. Mas o Didi falou, por exemplo, do trabalho que a Carolina Elis tem tentado desenvolver com a gente, que é através da revista.
E os outros membros, né, trabalham na medida que querem trabalhar e querem propor coisas. E sobre participação, a gente não está aberto para novas pessoas nesse momento, porque a gente precisa primeiro estabelecer nossas rotinas institucionais, ver como é que isso funciona em grupo, ver como é que a gente funciona em grupo, para depois estar pronta e trazer mais pessoas para poder trabalhar com a gente, né? A gente não está com essa pressa agora, é um momento mesmo de conhecer como que funciona a rotina de uma instituição, e principalmente em termos burocráticos, que são situações que a gente ainda não domina, porque a gente não vem desse universo, né, burocrático, de tratar de impostos, não, uma coisa mais ainda chatas, né? Pagar impostos, pagar as finanças, segurança social, contabilista, a gente está nesse processo também de compreender como é que funciona, né, para poder fazer a coisa direitinho. Vamos lembrar que nós não temos nenhum projeto aprovado, nós não temos nenhuma ainda verba, ainda não. Portanto, não é. investidores. Olha, se precisar de uma artista plástica, precisar de uma DJ, de uma performer, de uma produtora, nós temos a nossa mega power produtora, nossa consultoria no Grindr. Gente, olha, mesmo, chegamos ao fim. Eu quero muito agradecer a todos por ter aceito esse convite. Claro. Né? Em nome do Fala Migrante, que também tem uma equipe. Parabéns para os meninos técnicos. Obrigada. Parabéns para a Ingrid, que hoje não esteve aqui desse lado, mas se prepare para os próximos episódios. Nossa duplinha, né? Agradecer ao Migra. Para quem não conhece, gente, por favor, procure nas redes sociais o Migra Meets, não é? Desmistificando a imigração. Um projeto desenvolvido pela Casa do Brasil de Lisboa, financiado pelo Programa de Apoio ao Associativismo Imigrante e gerido pelo Alto Comissariado das Migrações. É importante, né, fomentar esses lugares, né, onde nos possibilita falar sobre nós, para nós, não é? E trazermos nossos trabalhos, seja na arte, seja na política, seja também nessa mistura toda, né? Enquanto estamos aqui, pertencemos e propomos mudanças e contar essas vivências. Então, agradeço imensamente, que todas as boas energias do universo abençoem o trabalho de vocês. Obrigado, e o quanto é importante, não é? Trazer mais uma associação que é para terminar e costurando essa rede. Isso mesmo, não é? Para embargar esse apoio para nós e sobre nós. Muito obrigado aos telespectadores, a todas as pessoas que se mantiveram aí, que se envolveram. Eu li os comentários, agradeço imensamente do quanto falaram que é importante, que esse diálogo está sendo poderoso e tudo mais. Mas não é só isso. Compartilhem com as outras pessoas. Envie para as outras pessoas esse encontro, para que mais pessoas possam ser tocadas e que aprendam, né? Porque a gente não só falamos sobre nós, mas trouxemos diversos assuntos que abordaram os caminhos da educação, da cultura, da arte. E é isso. Gratidão, gratidança, gratitude, gratiluz. Obrigado. Muitos abraços. Obrigado. Obrigado, A gente fala mesmo, acabou, né?